Bom dia. Hoje a gente está aqui com a Yolanda, do Condica, e ela vai falar um pouquinho sobre a história do Condica e as principais mudanças que aconteceram. Bom dia, dona Yolanda. Bom dia. Bom, eu queria que a senhora contasse um pouquinho sobre a história do Condica. Então, bom dia, um prazer enorme tê-las aqui, duas jovens, bem importante. Isso acho que já traz a primeira mudança, né? Porque a gente passou muito tempo do Condica só adultos, só pessoas discutindo e sem a participação dos jovens. Então, acho que de alguns anos para cá uma grande mudança e acho que ainda talvez não seja como deveria ser, mas acho que é o começo, o início da participação dos jovens no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Dizer que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Itajaí, o Condica, foi criado em 1991. A primeira lei, né, a lei que cria o conselho e, na verdade, uma lei só que estabelece a criação de todos. O Conselho dos Direitos, o Conselho Tutelar, o Fundo da Criança, porque é assim mesmo que deveria acontecer. A Itajaí, então, ela foi criada em 1991, logo após, então, a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é de 1990. Dizer que a lei, ela já nasceu de um grupo de pessoas muito bem antenadas, muito preocupadas, e tantos anos depois, ela ainda é a lei vigente, né, a lei que rege. É lógico que ela precisa de algumas alterações por conta de todo esse período, mas ela foi uma lei muito bem elaborada, muito bem pensada. Ela sofreu algumas alterações, ela alterou algumas representatividades, algumas pessoas que tinham cadeira, como o Ministério Público, tinha cadeira, depois a gente percebeu que não era possível o Ministério Público ter cadeira, porque ele já era um órgão fiscalizador, ele não poderia estar deliberando e depois dele mesmo fiscalizar as deliberações dele. Por conta disso, houve algumas alterações, alteramos também o gestor do fundo algumas vezes, algumas pequenas alterações ocorreram durante todos esses anos, durante esses 20 e poucos anos do Condica em Itajaí. Conselho de Direitos Municipal e Conselhos dos Direitos em nível de Estado e também em nível nacional, eu penso que eles passam meio que por fases, assim. É lógico que a gente não pode se acomodar e achar que é só uma fase, né? Mas há uma fase de grandes avanços e outras nem tanto. Eu percebo assim que eu acho que o início do Conselho dos Direitos de Itajaí foi um início assim, muito bom, de grandes avanços. Depois ele teve um período meio estagnado, porque as coisas não aconteceram como deveria de acontecer. O Fundo da Criança não tinha o recurso que é estabelecido em lei, que é 0,5% do total arrecadado no município e tal. E depois ele renasce, meio que ressurge com força total. Eu não sei, assim, eu brinco que eu fiquei velha e eu ainda sonho com muitas coisas. E sou apaixonada, sou muito apaixonada por essa área. Sei que daqui a pouco já vou me aposentar, já vou passar a minha função para outra pessoa, acho que contribuir do jeito que eu poderia, mas percebo que a gente ainda tem muita coisa para fazer e não só que a gente tem, acho que a gente pode. Acho que o mais importante é isso, que quando a gente se fortalece, a gente pode. Assim, precisamos nos articular melhor. Acho que não podemos nos dividir, governo e sociedade civil. Quando entra por essa seara, assim, eu acho que fica muito perigoso. Eu percebo em alguns municípios que entrou muito por essa seara e ficou fraco, ficou fragilizado. Acho que tem que juntar forças e não se preocupar com coisas que não sejam tão importantes quanto a criança e o adolescente no município. Mas eu diria assim que nesses anos acho que muitos avanços. Não somos ainda, assim, apesar de que somos referência ainda na região, acho que é um dos conselhos dos direitos ainda mais ativo, no Estado. O pessoal da Petrobras fala que um dos conselhos dos direitos mais fáceis de localizar no Brasil é o nosso. Talvez por conta de eu estar tantos anos
Então, para localizar o Condica, é só ligar para a prefeitura e perguntar onde está a Yolanda. Daí ele sabe. Independente se a secretaria mudou de lugar ou não, ele sabe onde está o Conselho dos Direitos. Acho que isso é um ponto positivo. Que daqui a pouco a gente tem que começar a pensar em outra pessoa também ser essa referência. Né? Nem que seja assim, para enviar um ofício, quem que vai receber, eu preciso de um relatório, eu preciso disso. Mas acho que é bem importante. Não sei, acho que eu já falei demais. Bom, dona Yolanda, é isso. Acho que a senhora já fez uma linha do tempo aí do Condica. Assim, o trabalho da senhora é muito importante. E se todos os órgãos fizessem o trabalho que vocês fazem, ia melhorar muito. Bom, é isso. Obrigada, dona Yolanda. Obrigada também. Eu queria que a senhora deixasse uma mensagenzinha final aí para os adolescentes que assistiram esse vídeo. Ai, quero dizer que juventude é tudo de bom e que tem uma característica dos jovens que é o do sonho e de se achar onipotente. E eu não considero isso, porque o jovem é onipotente, ele se acha. Eu acho que isso é uma grande virtude. Então, assim, que ele acredite mesmo que ele pode, que ele é mesmo, que ele tem, que ele pode. Eu acho que passa por isso, que o jovem tem uma força muito grande. Outro dia eu estava vendo um vídeo de uma pessoa que nasceu numa tribo da África e o sonho dela era ser doutora. E desde jovem ela sonhou com isso, e eu vou ser. E ela escreveu o sonho e guardou e botou embaixo de uma pedra e tal. E hoje ela é doutora e trabalha em benefício das tribos da África e tal. Então, eu diria assim que o jovem tem que sonhar. E lutar também, porque não adianta só de sonhar, um dia eu quero ser, mas se não fizer nada por isso. Sonhe e lute, porque eu acho que é por aí que as coisas acontecem.